Olá, boa noite. Neste mês de setembro, estamos realizando uma série de entrevistas com candidatos e candidatas que irão representar Pernambuco no Senado nos próximos 8 anos. O dia de cada participante foi escolhido por sorteio, com a presença dos assessores dos partidos e coligações. A duração para cada candidato ou candidata é de 1 hora, com 2 intervalos. Nossa convidada de hoje é Eugênia Lima, do PSOL. Seja bem-vinda, candidata. Boa noite, telespectadores. Assim, é com grande prazer que a gente está aqui para debater um pouquinho do Senado. A gente do PSOL, né, que tem pouco tempo de TV, então oportunidades como essa são super importantes para a gente manter nessa disputa desigual, que é essa disputa do Senado. Bem, nosso roteiro inclui perguntas sobre a vida pública e carreira política da candidata, bem como sobre suas propostas e posicionamento em relação às questões de Pernambuco e do Brasil. Você poderá interagir enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. Lembramos que é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com o nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acessado pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.ufpe.br/NTVRU. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil da candidata Eugênia Lima. Maria Eugênia Vanderlei Lima nasceu em Olinda em 1983. É formada em Direito pela Unicap, pós-graduada em Gestão Pública pela União Pioneira da Integração Social de Brasília e desde 2013 é mestra em Desenvolvimento Urbano pela UFPE. Em 2005, integra o coletivo Muda e torna-se a primeira presidente do diretório acadêmico do seu curso. Entre 2004 e 2008, foi coordenadora de políticas públicas para a juventude de Olinda. Filiou-se ao PSOL no fim de 2015. No ano seguinte, candidata-se a vereadora de Olinda, não se elegendo, mas sendo a 20ª mais votada no município. Em 2017, é eleita presidente do Diretório Municipal do PSOL. Eugênia Lima é candidata do PSOL ao Senado Federal, ao lado de Albanese Pires, também candidata pelo mesmo partido. Bem, candidata, em que momento começa e onde, começa a sua militância pelos direitos humanos? Eu sempre fui uma pessoa indignada com as injustiças sociais, né? Desde muito nova, eu sempre achava muito contraditórias as desigualdades que nosso país tenha, né? Então, uns com tantos, outros com nada. Então, isso já te incomodava desde a infância? Já me incomodava desde sempre. Então, assim, eu era que brigava na rua, se faltasse luz, enfim, toda a reivindicação da rua desde nova era eu. E aí, eu, quando terminava meu ensino médio, primeiro voto, foi a primeira vez que eu entrei em contato com a política, assim, mobilizei a sala para votar, sempre do lado da esquerda. Depois aí a trajetória no ensino superior foi de entrar no movimento estudantil, mas sempre na ressalva partidária, né? Eu sempre achava que a gente precisava estar à frente da luta. E aí eu me elegi a primeira presidenta do DA de Direito da Católica, que é um curso super conservador, por entender que a gente precisava pensar o direito de uma outra forma, né? Conseguiu as mudanças que almejou? A gente fez muita luta, mas também criou uma outra perspectiva dentro do curso, né? A gente entregou o manual com caboclo de lança para mostrar que o direito e a cultura têm uma relação fundamental, que o curso, a gente precisa servir à sociedade, que o direito regula as relações sociais. Então, a gente não pode estar distante do povo, com a linguagem que o povo não entende. Então, assim, era uma luta constante, né? Enfim, então aí eu entro na gestão pública e, ao mesmo tempo, fundo um grupo percussivo formado só por mulheres, porque também entendia que as mulheres... Que é o Conchitas, né? Que a gente fala um pouquinho sobre isso também. Né? Então, esse grupo era porque as mulheres não podiam tocar instrumentos de pele, na maioria dos afoxés. Enfim, tinha a questão religiosa.
Eu disse, não, então vamos montar um grupo só de mulher e a gente vai mostrar que mulher batuca, canta, toca, dança, faz o que ela quiser. E aí foi quando a gente começou em 2005, ao mesmo tempo. Eu estava entrando na gestão, né, da Prefeitura de Olinda para pensar as políticas públicas para a juventude, né? A gente teve algumas conquistas lá, mas entender que o universo da gestão também é um universo muito burocrático, que é assim, quando a gente faz essa aliança, são vários partidos coordenando aquilo, então muitas vezes a política ela perde o sentido do povo, né? É os interesses de quem está lá. Então isso me frustrou um pouquinho, me afastei um pouquinho da política, mas depois eu fui para Brasília, fiz minha pós-graduação lá, ainda querendo entender, mas aquilo de não vou me filiar, não quero participar da política institucional, não me representam, sempre naquela angústia e de achar que não era representada mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre essa composição da chapa majoritária do PSOL. A gente já entrevistou aqui a Dani Portela, entrevistou também a Albanize e tem você, né, que forma esse trio de mulheres numa única chapa. Poderia falar um pouquinho sobre essa composição, né, o que levou o partido e até onde foi a luta de vocês para conseguirem carimbar essa chapa nesta eleição? A gente vive um momento no nosso país de essa coisa que eu falo, né? Essa ausência de representatividade. Né? E quando a gente fala enquanto mulher, esses espaços de poder, eles nos são tolhidos há muito tempo. A gente tem 54% da população pernambucana e não ocupa nem 10% do parlamento. Então, isso é uma pauta que o pessoal traz, que é muito forte. A gente tem um setorial nacional de mulheres e a gente luta por essa ocupação de mulheres no espaço da política, que é a definição das nossas políticas públicas. Então, eu acho que o pessoal em Pernambuco ousou, né, a gente de construir essa chapa feminista, né, a única chapa majoritária feminista de todo o país, né, num momento onde as mulheres estão sofrendo muito, num momento de tanta retirada de direitos e que a gente sabe que afeta consideravelmente a vida da mulher brasileira. Então, acho que o pessoal ousou e acertou nessa definição. Então, para mim, é um prazer estar participando dessa chapa. A gente tem muito o que fazer no Senado, eu e a Albanize. A gente tem muito o que fazer pelo país, não só por ser mulher, mas pela defesa e combate das desigualdades, da defesa de um país mais justo e combate a tantas desigualdades e tantos privilégios para poucos. Você é militante na área de direitos humanos, que assim como a mulher ela tem sido atacada, né, os negros têm sido atacados, os índios têm sido atacados. Eu não estou falando aqui de um ataque físico, de um ataque, mas esse ataque ideológico. Ataque físico existe também, né? Existe também, né? E esse ataque ideológico ele tem acontecido na direção também dos direitos humanos. Simplesmente se fala, bom, você é defensor dos direitos humanos, você defende bandido. Né? Qual é o teu conceito para direitos humanos? E o que a gente pode fazer para deixar isso mais claro para a população? A gente vê a deturpação dos direitos humanos. Um dos principais direitos humanos é o direito à vida, né? E a gente vê como nossa vida é desrespeitada, né? A gente vê aí o extermínio da juventude negra, o extermínio de lideranças indígenas, quilombolas. Então, a gente vive um momento bem delicado do nosso país, que a gente deturpa a questão da palavra direitos humanos, que direitos humanos é defender bandido, né? E quando direitos humanos é a defesa dessa vida, né? Independente de quem seja, a gente precisa defender a vida no nosso país. Muito bem. Um outro ponto que você está colocando como sendo área, foco, né? Área dentro da tua proposta, da tua plataforma para assumir um posto no Senado, é a defesa também da cultura. Que cultura é essa que você pretende defender? A gente sabe que a cultura se manifesta de várias formas, e tem uma cultura de elite e tem uma cultura popular. Né? Que cultura é essa? A gente, pelo meu histórico, é claro que a gente está em defesa da cultura popular, a gente está em defesa do combate à desigualdade, mas a cultura como um elemento estruturante para a definição da base social, de que sociedade a gente quer. Se a gente não valoriza a cultura, a nossa memória, a nossa construção popular, a gente vai perdendo cada dia o sentido da sociedade. A gente vê uma sociedade do culto à violência,
da cultura de um fascismo. Então, a gente precisa valorizar o que a gente tem, né? Os valores da cultura, da memória, né? Enfim, do que é produzido pelo nosso povo, porque a maior riqueza é o nosso povo. Para não acontecer o que aconteceu com o Museu Nacional. Enfim, aquilo foi uma grande tragédia, né? Que demonstra um descaso dos nossos políticos, que a gente perde a história de todo um país. Tudo bem, já que a gente já tocou nesse tópico da cultura, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa iniciativa de formar o grupo Conchitas, que você já pincelou aí, né, mas que é um grupo formado por mulheres percussionistas e que a gente vê sempre desfilando no carnaval. O que tem por trás da formação desse grupo? O que tinha por trás era a questão de combater a desigualdade. É sempre no combate da desigualdade, nessa questão da mulher, que a mulher pode estar onde ela quiser. Então, a gente pode estar tocando instrumento de pele, pode estar dançando, cantando. Então, a gente quer ocupar um espaço na sociedade igualitário. Não dá mais para a gente estar ganhando menos salários, a gente não ter acesso à educação, porque para a mulher é menos. A gente tem um índice aí de adolescentes que não conseguem completar o ensino médio, isso para a mulher é muito maior. Então, são várias... A gente fazia o debate também da aceitação do corpo, da imagem. A gente tem uma comunicação que ela utiliza, né, o valor estético dessa mulher. Então, a gente valorizar também o corte do feminismo, mas o corte também do racial, de valorizar o seu cabelo, independente se ele é cacheado, se ele é liso, a sua cor de pele, e da mulher se amar, para poder se empoderar da sua própria vida, para a gente poder conquistar nossos direitos, para a gente lutar, né, por igualdade. Então, a gente vive num país extremamente desigual. Então, eu pontuo muito essa desigualdade, porque nossa agenda é de combate à desigualdade e combate desse privilégio que recai na vida das mulheres. Como se forma uma candidatura? Você tem defendido que a formação da candidatura é uma formação coletiva, né? Eles usam, do pessoal usam essa expressão, candidaturas coletivas. Como se dá o processo de construção desse perfil de candidatura? E o que realmente é esse tipo de candidatura coletiva? Candidatura coletiva é uma candidatura que ela é construída por várias mãos. Então, são várias pessoas contribuindo. O PSOL é um partido que ele constrói em coletivo. Então, não é alguém que define os rumos do partido. Então, são vários grupos que definem o rumo desse partido. É um partido democrático, um partido que consulta suas bases, um partido que as decisões são tomadas por sua maioria. Então, a candidatura coletiva é uma candidatura que garante participação das pessoas. Então, o Senado se propõe ser um mandato coletivo, porque o nosso compromisso é com a participação das pessoas, é com a consulta pública, é para utilizar os instrumentos constitucionais como referendo, plebiscito, para fazer com que a população participe. A gente não pode mais viver a política do Big Brother, né? Que a gente só é chamado na hora de votar e a gente não define os rumos do nosso país. Então, quando a gente fala em mandato coletivo, é um mandato que garanta mesmo que a representatividade aconteça, porque a gente não tem essa representatividade no nosso país, né? A gente não garante a pluralidade. Somos maioria de mulheres, negros, e essa ocupação dos espaços decisórios é muito pequena ainda, né? O Brasil tem uma das piores índices de participação de mulher na política da América Latina e do Caribe. Então, coletivo quer dizer com a participação da grande parte da população. Por que todos os partidos acham que tem a verdade, mesmo com tantas diferenças e com tantas idiosincrasias? Não é que a gente acha que tem a verdade, a gente segue princípios, a gente tem ideologias, então acredita numa construção diferente. Eu acho que se a gente perde essa ideologia, a gente perde o sentido do que a gente está fazendo, a gente vê o que a gente assiste aí, é o poder pelo poder. Né? Então, o PSOL é um partido super ideológico que acredita na transformação social e com a participação dos movimentos sociais. Então, é isso que a gente defende. A gente faz o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com Eugênia Lima, candidata ao Senado pelo PSOL.
Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com Eugênia Lima, candidata ao Senado pelo PSOL. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 98830 7098. É fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. As perguntas, normalmente, a gente passa para a candidata no último bloco. Bem, candidata, a senhora tem especialização em gestão pública e mestrado em desenvolvimento urbano, né? E a pergunta é de que forma pretende aplicar esses conhecimentos acadêmicos no parlamento, na vida pública? Quando eu fiz a minha especialização, foi para entender, né, como é que esse recurso público é tão mal utilizado. Então, a gente pensar que instrumentos a gente pode garantir uma eficácia da gestão pública, né? E o meu mestrado, que foi ele que me levou à política, assim, a decidir, eu quero mesmo entrar, eu quero competir, eu quero estar lá assinando a caneta, foi porque eu fui fazer um mestrado em desenvolvimento urbano e mudei minha dissertação quando eu vi as violações da Copa no loteamento São Francisco, aqui em Camaragibe. Então, foi gritantes as violações de direitos. Então, ali eu disse, não, preciso estar lá, preciso colocar o meu corpo à disposição da luta. E qual foi a conclusão da sua dissertação? Eu falei sobre as desapropriações da Copa na perspectiva da lei de desapropriação. Que, embora a lei seja antiga e super conservadora, ela garantia as indenizações, que as indenizações fossem prévias, em dinheiro e justas, né? E a gente não viu isso. Muitas famílias foram retiradas sem receber suas indenizações e o espaço, nem sequer a função da obra foi feita. Hoje é um terreno baldio, um estacionamento, então a gente teve várias mortes, retirada de 200 famílias aproximadamente. Então, a gente mudou a vida daquelas famílias e não garantiu os direitos a troco de nada, né? Alguém ganhou com isso, e muito dinheiro, né? A gente sabe. Bom, e complementando agora a primeira parte da pergunta, né? Como pretende aplicar os seus conhecimentos acadêmicos na área de desenvolvimento urbano, como pretende aplicar esses conhecimentos no Senado? A gente precisa pensar num país inclusivo, né? No combate às desigualdades e dos privilégios. A gente precisa pensar primeiro, a primeira agenda do Senado é chamar a população para participar dessa revogação das medidas cruéis do nosso presidente legítimo, Michel Temer. Então, isso é a primeira medida. Depois, a gente precisa pensar numa reforma tributária, porque não dá mais para quem tem mais dinheiro pagar menos impostos e quem tem menos dinheiro pagar mais impostos. Para você ter noção, 49% da renda de quem recebe até 2 salários mínimos é comprometido com impostos, enquanto quem recebe 30 salários mínimos tem mais ou menos 20% da sua renda comprometida. Então, a gente vive um país de desigual. Então, a gente precisa pensar numa reforma tributária que tribute as grandes fortunas, que tribute as rendas, que tribute quem vive de lucros e dividendos, né? Que tem gente aí que um dia de renda, o trabalhador passa uma vida inteira e não consegue ter essa renda que alguém passa em casa, que ganha, né, nesse um dia de trabalho. Essa desigualdade, ela se reflete em vários setores, vários aspectos, várias áreas, e é muito evidente também na questão da moradia, né? E eu queria que a gente focasse um pouco mais exatamente esse tópico da moradia. No Brasil há um déficit muito grande de moradias. Pernambuco, acho que chega a quase 100 mil moradias com problemas, né? não habitadas, né? Não habitadas. E, no entanto, pessoas, famílias inteiras morando ao relento ou morando em condições muito precárias. Então, o que é possível se fazer? A senhora já coloca a reforma tributária como sendo um canal para fazer o carreamento, né, dos recursos. Mas em sentido exato, prático, assim, né? Concreto e prático, como fazer com que isso acabe se revertendo em moradias, por exemplo? A gente tem 6 milhões de brasileiros sem casa e 7 milhões de de imóveis inabitados, né? Então, a gente vê que tem mais casa sem gente do que gente sem casa.
Então, a gente precisa pensar medidas emergenciais. A gente vê aí o centro do Recife, vários prédios abandonados. A gente precisa pensar num aluguel social, em restaurar esses prédios, fazer com que essa população tenha acesso à moradia, que é um direito constitucional. Mas, para isso, sempre o poder público fica no argumento da falta de recurso. Então, a gente no Senado precisa discutir o Pacto Federativo, que a gente sabe que a União arrecada quase 58% dos impostos. E os estados e municípios, muito menos, mas quem executa as políticas públicas são os estados e municípios. Então, os estados e municípios sempre com o pires na mão, dependendo das alianças partidárias para garantir as políticas públicas para a população brasileira. Então, a gente precisa rever esse Pacto Federativo, a gente precisa garantir a distribuição equitativa desses recursos para poder proporcionar políticas de habitação, políticas de segurança pública. Então, várias políticas públicas precisam de uma readequação nesse Pacto Federativo. Essa redefinição do Pacto Federativo poderia fazer com que houvesse menos clientelismo ou menos direcionamento político na distribuição dos recursos? Hoje a gente sabe que o prefeito tem que ir a Brasília para poder buscar dinheiro, o Estado tem que ir a Brasília para poder buscar dinheiro, para poder conseguir viabilizar aquilo que foi prometido na campanha. Então, nesse sentido, melhoraria um pouco também essas relações entre o político que promete e o político que oferece com segundas intenções de poder se manter no poder? A gente melhoraria, inclusive, a questão da corrupção, né? Que a gente dividiria a receita e garantia que os municípios executassem as políticas públicas, né? Então, redefinir o Pacto Federativo é garantir que a população tenha uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, porque a gente sabe que isso é responsabilidade dos estados e municípios. Então, a gente precisa tocar no ponto importante, né? Que é combater a desigualdade e retirar os privilégios. Vamos agora voltar para aqueles pontos que você já tocou da reforma trabalhista, que a gente está colocando aqui em todos os programas, né? Reforma trabalhista, qual o impacto disso para a sociedade, qual deve ser o futuro da população brasileira se mantém a reforma trabalhista da forma como ela foi votada. E como senadora, o que a senhora faria chegando lá em Brasília? Repensar, tentar revogar essa reforma? Qual seria a sua postura? Então, a gente vê que essa reforma trabalhista, ela é quase um retrocesso para a escravidão, né? A gente mexe na importância da justiça do trabalho, né? A gente precariza o trabalho, garantindo a terceirização, e aí o trabalhador, que é a parte hipossuficiente da relação, ele fica sem nenhuma garantia, sem nenhuma assistência. Tem ações judiciais aí, que trabalhadores que vão colocar os seus patrões na justiça para garantir seus direitos, saem tendo que pagar os honorários advocatícios do advogado do empregador. Então, assim, é um risco para o trabalhador agora exigir os seus direitos, porque corre o risco de sair com menos do que entrou. Então, a gente precisa pensar, né, essa reforma trabalhista, além de, para as mulheres, né, ser extremamente arbitrária, né, com doses de tortura, porque ela faz com que essa mulher possa trabalhar grávida em ambientes insalubres, né? Essa salubridade ou insalubridade é definida pelo empregador. Então, qual é o empregador que vai dizer que o ambiente é nocivo? Então, vem com doses de crueldade, e a justificativa dessa reforma trabalhista foi sempre a ampliação do emprego. E a gente vê que o número de desemprego aumentou no nosso país. Então, a gente precisa revogar urgentemente isso, para fortalecer a justiça do trabalho, porque parece hoje que essa justiça não tem mais sentido, né? Então, temos muito o que fazer lá no Senado. Outra coisa que passa também pela reforma trabalhista é a não contribuição obrigatória, a não contribuição sindical obrigatória, né? E aí se estabelece uma relação de negociação entre patrão e empregado, e o sindicato ele fica, de certa forma, também fragilizado dentro dessa visão.
Qual o futuro dos movimentos sindicais? O que o Congresso Nacional poderia fazer para assegurar garantias aos sindicatos? Há uma crítica por parte de opositores dos partidos mais progressistas que os partidos progressistas eles têm uma afinidade com os sindicatos e acabam financiando os sindicatos. Então, qual é a sua visão e qual seria a sua postura diante dessa problemática? Os sindicatos têm um papel fundamental na luta dos trabalhadores. Então, se a gente enfraquece os sindicatos, a gente enfraquece a luta. E a gente garante o que a gente está vendo aí, né? É quase trabalho escravo. Porque se você não tem quem defender, os acordos coletivos não valem de mais nada, então sempre a parte que tem o poder aquisitivo é o patrão. Então, nesse acordo, o trabalhador sempre sai em desvantagem. Então, a gente precisa, sim, fortalecer os sindicatos, mesmo sabendo que tem alguns sindicatos que são aparelhados por alguns partidos políticos, mas isso não é justificativa para a gente tirar um instrumento que também é um instrumento de luta do trabalhador. Candidata, a gente sabe que no Congresso há sempre uma preocupação com o privilégio próprio, né, com a defesa dos seus próprios interesses. E aí, quando se depara um tema como a reforma da Previdência, a dúvida fica muito grande na cabeça das pessoas que não têm o poder de decidir junto com os seus representantes. O que vai acontecer com a população brasileira caso a reforma da Previdência ela seja validada, seja pelo Congresso que está aí nos últimos 2 meses do ano, que ninguém sabe, tudo pode acontecer, ou pelo novo Congresso, né? Qual será o futuro da população brasileira? E a senhora, estando no Senado, que atitude tomaria em relação a isso? Ela é necessária? O que é que ela pode corrigir de distorção no Brasil? Ou ela é totalmente danosa? Qual é a sua visão? E gostaria também que nessa sua resposta destacasse o fato de que a mulher, que antes tinha 55 anos, ela aumenta, segundo o relatório do Arthur Maia, aumenta 7 anos para poder se aposentar. Essa reforma da Previdência é danosa como a reforma trabalhista, como o teto dos gastos, como tudo que está acontecendo no nosso país. Né? A gente não tem como ser a favor de mais uma atrocidade dessa. A gente sabe que essa reforma vai retirar, diminuir a questão do auxílio-doença, pensão por mortes. E a aposentadoria hoje, ela, em alguns municípios do interior, ela é o que sustenta a base daqueles municípios. Então, a gente mexer com direitos básicos da população, que contribuiu ao longo da sua vida inteira, sabe? Eu acho que é um ato de terrorismo, a maior atrocidade que a gente vai assistir. Então, isso vai aumentar a desigualdade, aumentar a miséria, aumentar a fome no nosso país. Então, não é só mexer, o déficit não está na Previdência. A gente tem em 2017 mais de 358 bilhões de desonerações fiscais. Então, não dá, eu sempre falo que não dá para a gente pedir um empréstimo, né, os políticos pedirem esse empréstimo e quem pagar, quem ir para o SPC, ser o povo. Né? Então, a gente tem que pensar em outras formas. Então, tem bilhões de desonerações fiscais, tem bilhões, quase 500 bilhões, se eu não me engano, de sonegação no nosso país. Então, acho que tem outro caminho para a gente ampliar e arrecadar recursos, né? Como tributar as grandes fortunas. Então, a gente escolhe a quem, né? Quem é que vai sofrer e essa crise é para quem, né? Então, mexer na Previdência é mexer na vida da população brasileira. E a gente, no Senado, tem um compromisso com o povo. Então, nossa pauta é totalmente contra essa reforma do jeito que ela está sendo apresentada. Geração de emprego. Como gerar emprego? Como contribuir para que o país possa produzir mais empregos? A gente sempre fala que combater a desigualdade é a melhor forma da gente crescer economicamente no nosso país. Então, a geração de emprego passa a gente ampliar o acesso ao serviço público, a gente ampliar, reduzir a questão
da desigualdade dessa renda, né, que o país é a sétima potência, mas a gente está também entre os primeiros de desigualdade social, né, no mundo. Então, eu acho que o desafio, né, disso é a gente tentar girar essa economia de uma forma mais humana, combatendo as desigualdades e distribuindo renda. A gente faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com Eugênia Lima, candidata ao Senado pelo PSOL. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com Eugênia Lima, candidata ao Senado pelo PSOL. Lembramos que o canal ainda está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 988 30 7098. E é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com o nome e a localidade onde reside. Vamos começar com a pergunta de Emanuel Vicente de Camaragibe. No início da sua fala, você disse não se sentir representada pelos políticos. Como você espera mudar algo ao ser eleita? Quando eu resolvi me candidatar, foi justamente para a gente pensar em instrumentos de participação popular, que a população decida. Eu queria que a população decidisse pela reforma trabalhista, pela reforma tributária, pelo perdão da dívida de empresas e bancos, né? Porque no Brasil a gente sabe quem é que lucra com a desigualdade. Em termos práticos, como seria essa mobilização para que a população pudesse efetivamente participar? A gente teve o processo de impeachment, né? Que foi divulgado, publicado a votação. Então, eu acho que pela primeira vez a gente teve acesso na televisão privada, né? De como funcionava. Então, acho que o compromisso da gente, quanto mandato, é fazer com que as informações cheguem na população brasileira, né? Instrumentos pelo WhatsApp, Facebook, criar mecanismos de participação, audiências públicas nos municípios de Pernambuco, né? Para fazer com que a gente consiga se comunicar, definir onde vão ser as emendas propositivas que o senador tem direito, como a gente vai gastar, com a consulta pública, fazer com que essa população participe do andamento das decisões no Senado. Eu acho que é um desafio. A senhora falou fazer com que as informações cheguem através de canais abertos. Os canais abertos, eles são ou internet ou canais que são emissoras de rádio, televisão, que são concessões públicas na mão de iniciativas privadas e algumas públicas, né? Mas a maioria está na mão da iniciativa privada. E uma coisa que se discute muito ultimamente é exatamente a veracidade das informações que circulam nos meios de comunicação e também na internet. O que é fake, o que não é, o que é ideologicamente manipulado ou não. Então, como resolver essa questão, se esses seriam os canais para fazer a ponte, para ser a mediação entre o que está acontecendo no Senado e as bases da sociedade? A gente sabe que comunicação é uma concessão pública, né? Então, a gente precisa rever esses contratos de concessão. A gente precisa fortalecer a comunicação pública. Então, a gente precisa democratizar o acesso à comunicação, que a gente sabe que nosso país tem um grande desafio. Então, a gente não tem... A Rádio Frecaneca mesmo é um exemplo disso, de quanto tempo, né, a gente passou, quanta luta para fortalecer uma rádio pública. Então, eu acho que é um desafio fortalecer instrumentos de comunicação público para que as pessoas tenham acesso ao que acontece, ao rumo do nosso país, às definições das políticas, às votações. É super importante. A gente está vivendo aí um momento importantíssimo, que é quem é amigo de Temer, quem não é amigo de Temer. E eu acho que a publicização da votação do impeachment foi fundamental para a gente saber quem é quem. Então, eu acho que é fundamental que a gente publicize
o que acontece no Congresso Nacional. O desafio é enorme, a comunicação hoje está na mão de 7 famílias e mais é uma concessão. Então, a gente precisa rever essas concessões e para fortalecer essa comunicação e radicalizar a democracia. Daniele Ferreira de Olinda pergunta, caso seja eleita, quais serão suas prioridades nas suas emendas parlamentares? A gente tem uma prioridade no mandato de debater as questões de gênero, de classe e de raça. Então, falar em creche é uma das prioridades do nosso mandato, porque a gente entende que essa mulher, para se empoderar, para tomar a sua vida, ela precisa de ter um espaço onde deixe seus filhos para ir trabalhar. A gente sabe que há um déficit da questão de creche em Pernambuco. Então, a gente precisa fortalecer o sistema de creches. Como eu falei no Pacto Federativo, uma das coisas é pensar, se a gente não rever esse pacto, né, como é que a União pode se responsabilizar e criar um sistema nacional de creches, por exemplo, para garantir que essa vida dessa mulher, ela possa trabalhar, ela possa se inserir no mercado de trabalho, ela possa participar da política, por exemplo. No formato atual, isso é uma incumbência hoje dos municípios? No formato atual é incumbência dos municípios e a gente sabe que os recursos são muito escassos, então muitos municípios não têm creche no estado de Pernambuco. Bom, a senhora falou sobre a questão das creches, mas a pergunta foi abrangente. Quais suas prioridades para as emendas parlamentares? Poderia relacionar outras? A gente precisa pensar na questão da moradia, né, de investimentos para garantir esse aluguel social que a gente vê como emergencial para resolver esse problema da moradia no estado de Pernambuco. A gente precisa fortalecer a questão da cultura, né? A gente precisa lutar para que 2% do PIB seja investido em políticas culturais. A gente precisa fortalecer a questão da educação. Em relação à cultura, mais uma vez, como a senhora vê a Lei Rouanet? Há uma crítica muito grande, sobretudo por parte dos artistas das regiões Nordeste e de outras regiões que não são a Sudeste, né, que a maioria dos investimentos eles são feitos exatamente nos grandes projetos que são apresentados pelos realizadores do eixo Rio-São Paulo. Então, 80% do incentivo da Lei Rouanet está no eixo do Sudeste. E ainda assim, esse 80% eu acho que está na mão de 3 ou 4 produtoras grandes. Então, essa Lei Rouanet não garante, né, o fortalecimento da cultura para a região Nordeste, por exemplo. Então, a gente precisa rever a lei, né, precisa criar... Eu sou a favor de cotas dentro da lei por região, para garantir a equidade, né, do acesso ao recurso público. Então, a senhora propõe uma revisão da Lei Rouanet? Sim, porque esse recurso, eu proponho até a gente pensar em outro modelo. Se fosse um fundo, a exemplo do Fundo Cultura aqui de Pernambuco. A gente precisa investir na questão pública, porque uma Lei Rouanet, a gente desonera, né, e dá a possibilidade da empresa particular decidir em que projeto ela vai investir com dinheiro público. Então, a gente precisa repensar nesse modelo. Então, a gente precisa fortalecer um Fundo Nacional de Cultura, a gente precisa pensar nesse artista, uma previdência social para quem é artista, quem vive da cultura. Então, assim, a gente precisa fortalecer a cultura da periferia, a cultura quilombola, a cultura indígena, com investimentos públicos, né? Porque a cultura é a transformação, está na base da nossa sociedade. Então, é prioridade da gente estar repensando esse modelo, esse Sistema Nacional de Cultura, como ele se apresenta. Uma outra pergunta é do Edivan José de Tegipió. Caso a senhora seja eleita, como pretende aprovar um projeto de sua autoria com um Congresso formado por tantas ideologias diversas das suas? Os desafios são muitos. A gente sabe que a configuração do sistema político brasileiro é por forças políticas, é por partidos políticos, enfim. Então, eu acho que a gente vai ter maioria nesse Senado. A gente tem várias candidaturas ao Senado no Brasil. O pessoal está bem no Maranhão, no Pará, no Rio de Janeiro. Então, eu conto com o povo brasileiro na eleição de vários companheiros do PSOL em vários estados do Brasil para a gente garantir o compromisso com o povo.
Então, eu estou muito esperançosa para isso e vamos chegar lá, fazer história, que Pernambuco nunca elegeu uma mulher senadora. Então, o compromisso da gente é se fortalecer enquanto partido. O PSOL hoje tem 6 deputados federais, mas é uma bancada combativa, uma bancada que está aí na frente do processo, né? Na pesquisa Congresso em Foco, por exemplo, dos 10 melhores deputados, 5 são do PSOL. Então, a gente precisa ampliar no Senado, que a gente ainda não tem um senador. Então, teremos, nessa próxima pós-eleição, uma bancada fortalecida. Eu conto muito com esse pensamento positivo de que teremos maioria para governar o nosso país. Quais os estados que estão com candidato a senador pelo PSOL? São muitos estados? Tem muitas propostas aí? Os estados mais fortes são Rio de Janeiro, com Chico Alencar, o Pará com o Suavidal, em São Paulo também, a gente tem candidaturas fortíssimas, então tem vários outros estados que têm candidaturas fortes e a gente aposta, né, no povo brasileiro, aposta nessa nova conjuntura, nessa nova forma de fazer política, uma política respeitosa, uma política para o povo. O Fábio Lima, de São Martim, gostaria de saber por que a candidata se registrou da raça cor preta no TSE. Essa discussão do colorismo, né, da raça, é muito difícil no nosso país. Ao longo da minha trajetória, eu me identifico como negra, sempre militei no movimento cultural, sempre minha mãe é negra, enfim, eu tinha muitos problemas. Eu vim descobrir agora, conversando com o movimento feminista, de que eu seria branca. Então, toda a minha vida, na minha infância, sofri racismo na família, porque a família do meu pai era uma família conservadora, a minha mãe negra, enfim. Então, eu sempre me identifiquei enquanto negra, até porque minha mãe educou a gente, eu e o meu irmão, trabalhando toda a questão do racismo. E aí, só que dentro disso eu ainda tenho muitos privilégios, né? Então, eu sou de uma família classe média, eu não sinto o racismo na pele. Então, dentro de um debate essa semana, fui convencida que eu não sou negra, mas eu não consigo me identificar enquanto branca. Então, acho que esse debate negro e branco no nosso país é um debate que precisa ser feito, mas a gente precisa combater, independente de cor, o racismo que ele existe no nosso país. Inclusive, é uma questão que não está totalmente resolvida, que é aquela avaliação. Tem uma palavrinha que me falta aqui agora, mas é avaliar se aquilo que você autodeclarou corresponde ao que analistas interpretam, né? Então, isso seria como uma forma de evitar que pessoas se autodeclarem negras e apenas para obter privilégios, né? Ou obter participação em cotas, por exemplo. Essa questão passa a lhe incomodar por conta de ter feito essa declaração, essa autodeclaração de negra? Eu sempre me autodeclarei, mas nunca para entrar em sistema de cotas, porque eu acredito que eu tenho privilégios, mas eu acho que a gente não pode trazer essa discussão para tirar o sistema de cotas. É muito importante a gente ter sistema de cotas no nosso país, a dívida é histórica com o povo negro. Então, a gente não pode usar desse argumento, sabe, para fortalecer a retirada de direitos. Então, a gente sabe que o povo negro já parte em condição desigual. Então, a gente precisa fortalecer políticas afirmativas. Então, essa seria uma bandeira que você levantaria também, né? Claro. A cota para o acesso à universidade, a cota para o serviço público também? E que não se restringe à questão racial só. A gente precisa também pensar na questão de classe, né? Não é ser negro e não ter o privilégio. Então, a gente precisa pensar na questão racial, do acesso, mas a questão do privilégio de classe, né? Candidata, tem gente que acha que para a população se defender ou fugir da violência que está instalada no país de uma forma crônica,
essa população deveria se armar. Qual é a sua posição sobre isso, sobre quem tem essa visão em relação à defesa? É como corrigir o problema profundo da insegurança e da violência que assola o país? A gente sempre fala que o problema da segurança pública é como se fosse uma bicicleta, né? A gente tem uma roda de combate à violência e a roda da prevenção da violência. A gente não pode prevenir violência com mais violência, né? A gente tem que pensar num modelo que fortaleça as políticas públicas de saúde, educação, de cultura principalmente, para a gente combater essa violência. A gente precisa repensar na política de drogas principalmente, a gente precisa garantir que recursos sejam investidos na outra roda, porque uma bicicleta não anda com a roda só. Então, hoje a gente gasta muito dinheiro com a questão da segurança pública e não tem resultado. O resultado dessa política de segurança é o extermínio da nossa juventude negra, o encarceramento em massa de nossas mulheres e da nossa juventude. Então, a gente precisa pensar em outro modelo. E armar não é caminho, né? Porque quem é que a gente vai armar? Quem é que tem condições de comprar essa arma? Né? Então, a gente vai continuar reproduzindo violência e matando quem tem cor, né? Quem está na periferia, quem não tem condições de se armar, e vai criar uma barbárie, né? Um Estado sem lei, onde é o Código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. E a gente não consegue viver numa sociedade dessa. Vamos falar sobre um outro assunto, um outro tema, que é um tema assim, que não dá para ficar de fora, que é o tema da educação. Os professores, eles tiveram um piso salarial, mas ainda assim, quando a gente circula, a gente vê muita insatisfação em relação ao valor que se recebe e ainda desmotivação por parte de alguns professores para o enfrentamento da sala de aula, por conta de medidas, de problemas estruturais das escolas, por conta da violência que também está presente dentro da sala de aula, da sobrecarga de trabalho, ter que ter mais de um contrato para poder chegar a um salário decente. Como resolver esse problema se a gente considerar que a base para a transformação da sociedade é sempre o viés da educação? A gente precisa fortalecer o profissional da educação, né? Um dos compromissos do pessoal é o fortalecimento desse profissional, mas também repensar como é que estão sendo utilizados esse recurso da educação. A gente sabe que 5% do PIB é gasto em educação, né? E só vai para a educação pública, né? Os outros vão para subsidiar a educação privada, né? Então, a gente precisa valorizar esse profissional, investir na educação pública de qualidade, que é na questão estrutural dos equipamentos públicos educacionais, num outro modelo de educação. A gente agora está passando pela reforma do ensino médio, né? Que essa reforma ela vai tirar o senso crítico, a gente tira matérias como sociologia, filosofia, espanhol da grade da rede pública, né? A gente vê a questão do magistério, que é a desvalorização. A gente agora tem uma lei aí para que até os 4 anos não tem necessidade do professor do magistério na sala de aula. Então, a gente vê o retrocesso de direitos, a desvalorização desse profissional que é tão importante para o crescimento do nosso país. Tem uma pergunta aqui do Júnior Pacheco, e porque o tempo da gente já está avançando, né, e eu quero deixar um minuto para suas considerações finais. Ele pergunta, o Pacheco, aliás, o Júnior do Pacheco, todo ano de eleições ocorrem as já famosas promessas. Como o eleitor poderia cobrá-las de forma mais efetiva? Como eu falo, né? Eu sempre perguntei, eu sempre venho com essa, tipo, a gente vota e depois como é que a gente cobra para quem a gente elegeu. Então, acho que é o compromisso, como eu já falei, do nosso mandato. É garantir essa participação, é garantir essa comunicação entre o povo e o Senado. A outra pergunta é do Antônio Melo, de Carpina. Por que não são cortados mais gastos na área da publicidade? Porque são os interesses em jogo, né? De quem são essas empresas publicitárias, né? Para quem? Então, a gente vê que não tem leis que limitem o custo com publicidade no nosso país.
Então, é sempre aquela propaganda enganosa em tempo de campanha, né, sem compromisso com a população. Certo. Então, a gente precisa pensar em projetos de lei que limitem esse gasto com a comunicação. Bem, candidata, só temos agora 1 minuto e fica para você, a senhora, falar por que quer ser candidata, aliás, por que é candidata e por que pretende ser senadora por Pernambuco. A gente vive um momento de descrença na política, né? A gente sabe o quanto é difícil. A gente está numa campanha extremamente desigual, enquanto uns têm milhões, a gente tem pouco recurso, pouco tempo de TV, mas a gente acredita na retomada do nosso país, acredita que a gente pode sim voltar a sonhar e a gente está preparado enquanto partido, enquanto candidatura coletiva para estar lá representando o povo. Eu tenho um histórico que mostra por que eu estou ocupando esse espaço, que não é para me manter no poder, e sim para lutar pelo povo que agoniza todos os dias pela luta por sobrevivência no nosso estado. Então, estou aqui me colocando à disposição para representar e também fazer história. Em Pernambuco, a gente nunca elegeu mulheres senadoras, nem mulher para o governo. Então, o desafio é enorme e eu conto com todos vocês para a gente fazer história, retomar nosso país e voltar a sonhar. Obrigada. Candidata Eugênia Lima, a gente agradece a sua participação, agradecemos a você que nos acompanhou também hoje aqui no Opinião Pernambuco. Esta série sobre eleições retorna quinta-feira com o candidato ao Senado, Hélio Cabral, do PSTU. Boa noite e até lá.